Olá Bus, eu sou a Bia e como hoje é Halloween eu vou contar 5 histórias assustadoras sobre túneis assombrados no Japão. Peguem nas vossas pipocas, a almofada ou agarrem-se a alguém porque a primeira história é bem assustadora. É sobre o túnel Kiyotaki, que fica em Kyoto e foi construído em 1928 e 29. Originalmente ele fazia parte da ferrovia de Atogoyama e os problemas com este túnel começaram logo no início da sua construção. Apesar de na altura a escravidão já ter sido abolida no Japão, este túnel foi construído por escravos, sem quaisquer condições de trabalho, sendo que muitos deles sofreram acidentes e outros tantos acabaram por morrer. Para além disso, os trabalhadores que eram considerados não produtivos eram executados no local. Desta forma, as histórias em redor do túnel começaram com a crença de que estes pobres trabalhadores o assombravam. Porém, a história deste peculiar túnel não fica por aqui. Há muito mais sobre ele. Existem muitas especulações acerca do comprimento do túnel, pois acredita-se que ele muda o seu tamanho durante a noite e também, quando se faz uma viagem para lá, tem um comprimento, uma distância diferente do que quando se faz de volta para cá. Além do mais, acredita-se que na realidade o comprimento do túnel é de 444 metros. Ou seja, no Japão, o número 4 diz-se Shi. E este é o mesmo som que se usa para dizer morte. Então, o número 4 por si só já é considerado um número de azar. E quando ele está 3 vezes seguidas, então é terrível, porque o número 3 também não é muito bom. Os relatos de pessoas que avistaram fantasmas e aparições são imensos. E também aqueles que dizem que as sinalizações de trânsito mudam sem qualquer explicação. Daí existirem tantos acidentes naquele túnel. Infelizmente, este túnel tornou-se num lugar comum para se cometer suicídio. Inclusive, uma senhora que se suicidou na estrada acima do túnel é bastante famosa por acharem que é ela que assombra o túnel. De vez em quando aparece uma mulher a correr, toda vestida de branco, e assusta os condutores. A segunda história é sobre o túnel Akedori, que fica na província de Nagano, na cidade de Matsumoto, e ele é um dos túneis mais antigos do Japão, sendo utilizado desde a era Meiji. Existem muitos relatos de aparições vagando pelo túnel, de ruídos estranhos e de coisas assustadoras que acontecem sem qualquer explicação. Por isso, as pessoas têm muito medo de entrar nesse túnel e ele é bastante estreito, ou seja, só entra um carro de cada vez, o que também é um pouco aflitivo. Se tiver a acontecer alguma coisa, não há lá ninguém para nos ajudar. Acontece que em 1990, na floresta ao lado do túnel, foi encontrado um carro totalmente queimado. Porém, a pessoa que o conduzia, uma suposta mulher, nunca foi encontrada até aos dias de hoje. Outra história é o caso de um jovem casal que entrou dentro do túnel para se suicidar, queimando-se vivos. E também os corpos de uma mãe e de um filho foram lá encontrados, totalmente cortados aos pedaços. Infelizmente, este túnel também é um lugar bastante comum para as pessoas cometerem suicídio, o que torna o lugar ainda mais pesado e sinistro. A terceira história é sobre o túnel Jomon, que fica em Hokkaido e foi inaugurado em 1914. Porém, só em 1968, quando houve um grande terremoto no Japão, é que algo bastante sinistro ficou a ser conhecido. O túnel sofreu alguns danos e foram encontrados ossos humanos dentro das paredes. Esta prática é bastante comum e chama-se Hitobashira, e acredita-se que quando se coloca os ossos dentro das paredes, dos monumentos e das construções, faz com que essas construções e monumentos durem muito mais tempo, sejam mais estáveis. E muitas construções antigas foram feitas dessa forma. Várias pessoas que entraram lá afirmam ter ouvido pessoas a gemer e também viram fantasmas totalmente cobertos de sangue. O mais estranho é que as pessoas que afirmam ter avistado estas aparições, ao fim de algum tempo, ficaram doentes, ou então acabaram por cometer suicídio dentro do próprio túnel. A quarta história é sobre o túnel Ushikubi, que fica entre a fronteira de Ishikawa e Toyama, no final de uma subida, e ele é bastante estreito, sendo que apenas um carro consegue passar de cada vez. Este túnel é famoso pela sua estátua de Jizo, que fica no meio da passagem do túnel, e as pessoas que lá passam afirmam que ouviram a estátua a mudar de posição, ou até mesmo sem cabeça, ou até que chorava sangue. Outras pessoas também afirmam que quando lá passaram, que os seus carros ficaram com marcas
de mãos nos para-brisas. E outros que, quando olharam pelo retrovisor, viram uma idosa sentada no banco de trás. Muito sinistro. A quinta e última história de hoje é sobre o túnel Kyojemba, que fica localizado na província de Kanagawa. Os seus relatos paranormais começaram quando um menino sofreu um acidente de moto dentro do túnel. E a partir daí, vários acidentes estranhos sem qualquer explicação começaram a acontecer. As pessoas têm bastante medo de entrar dentro deste túnel porque, segundo os relatos, do nada aparece um menino à frente dos carros e das motas, causando acidentes, muitas vezes fatais. Mas o mais estranho e bizarro nisto tudo é que as vítimas têm todas o mesmo nome. Junichi é o nome das vítimas. Inclusive, na entrada do túnel existe uma placa a dizer: não há mais mortes de Junichi, que é para as pessoas entrarem lá dentro sem medo. Mas se eu fosse uma pessoa chamada Junichi, eu não entraria lá nem que me pagassem. Nem pensar. Até vocês, Bus, teriam coragem de entrar em algum destes túneis? Eu acho que não. E o Sr. Buda também não, porque temos que preservar a nossa segurança, não é? E se vocês gostaram destas histórias e se gostam de histórias japonesas, eu cá adoro, deixem nos comentários as vossas teorias todas. E se quiserem mais, há muitas histórias paranormais no canal. Podem fazer uma maratona, já que é Halloween. Vão ver os vídeos da Bia com os vossos amigos, família, etc. Até sozinhos. Ou com o vosso gato. Então, se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal se ainda não pertencem à família dos Bus e ativem o sininho para não perderem nada. Nós vemos no próximo vídeo. Bye! E um Halloween muito assustador, pessoal.